Saudações rubro-negras, meninas e meninos que acompanham o Papo Fla Maior. Vem comigo. Ó, Flamengo desembarcou hoje, hein? Desembarcou hoje no Galeão, aqui no Rio de Janeiro. Semblante leve. Acredito que o time tenha deixado, né? Assim, eu acho que todos os torcedores, né? Vibraram muito com a vitória sobre o Chelsea de 3-1. Né? Foi uma vitória comentada na Europa toda, mas a gente sabe que o 4-2 para o Bayern não foi nada, né? Entrou engasgado, então mediante tudo isso aí, já passamos aí 2 dias após, o Flamengo desembarcou hoje nessa madrugada no Galeão aqui no Rio, semblante leve, mas uma preocupação, o Pulgar, Eric Pulgar, aí já fazendo aí um pré-tratamento e por conta do procedimento que será adotado pelo departamento médico, a gente não sabe quanto tempo o jogador ficará fora. Isso quer dizer que a gente vai ter aí que ter um reforço ou dois, né? Porque também no meio dessa história toda aí, o Gerson confirmou a sua saída. O Zenit, só para buscar direitinho a informação, havia uma dúvida na cabeça do Gerson, segundo o que o Vene Casagrande, jornalista aí que eu me baseio muito por ele, apurou, não havia dúvida, né? Ele até foi contatado pelo Al Nassr, né? Mas muita gente espalhou que ele estava na dúvida, mas ele cumpriu com o compromisso com o Zenit. Eu também sou a favor do seguinte, o Zenit deu muita banda no Flamengo. Ficou num rololô danado com o Flamengo, e se ele tivesse dado uma banda no Zenit, ia ser bem legal. Eu, pelo menos, eu como flamenguista, o Flamengo já não tem mais nada a ver com isso, já até recebeu o Pix hoje do Zenit, e um jatinho foi fretado para levar o cara lá para a Rússia, né? Lembrando, a Rússia está em guerra com a Ucrânia, né? Aliás, quando que ela não está em guerra, né? A grande pergunta é essa. Então o time fica fora de competições de alto nível, tem competições internacionais. Ou seja, o Gerson está indo para se confinar na Rússia. Vai ganhar muito bem, se a escolha é boa, se não é, se ele vai sumir dos holofotes, se ele vai sumir só lá na frente, que ele vai saber que ele é um jogador de 28 anos, já com 2 passagens pela Europa. Não é a primeira vez que ele quebra um contrato com o Flamengo. O Flamengo colocou uma cláusula de quebra de contrato por direito de imagem. Se uma das partes viesse a quebrar o contrato, o novo contrato que foi feito com o Gerson, a parte que quebrasse teria que pagar, se eu não me engano, em torno de 50 milhões de reais. Ou seja, é dinheiro, tá? É dinheiro. O Flamengo provavelmente não vai receber isso fácil e provavelmente vai ter que brigar por isso na justiça. Segundo o que eu avaliei aí, dentro de algumas notícias que eu busquei e alguns contatos meus aí estão ligados ao Flamengo. O quanto que os russos, né, o Zenit principalmente, amam o futebol do Gerson, né, cara? Vai fazer falta. Mas, cá pra nós, né? Sério mesmo? Será que ele é insubstituível? Vamos que vamos. Que seja feliz. O Flamengo já recebeu a parte dele. Eu acho que a multa foi baixa colocada, mas se conseguir receber esse por fora aí, né? Que é uma cláusula do contrato, do direito de imagem, quem sabe, né? Vai valorizar mais. Bom, mudando de assunto aqui. Mecanismo de solidariedade da FIFA faz o Flamengo receber aí um dinheirinho bom, tá? Um dinheirinho bem legal aí, pela negociação do Vinícius Souza. Isso é bem legal, né, cara? Tá aqui em torno de 3,5 da transação, ou seja, o menino que é cria e quem era fã do futebol dele era o Jorge Jesus, né? Jorge Jesus que descobriu praticamente esse menino aí como cria da Gávea, né? O clube receberá em torno de 3,5% da transação, ou seja, cerca de 525 mil euros, 3,3 milhões de reais. Dá para tomar um cafezinho, mediante a todos esses valores aí, né? Mas é bem legal saber que o Flamengo tem muitos craques aí, meninos, crias do Flamengo,
sendo negociados e o Flamengo vai recebendo o din-din, porque vai precisar contratar, né? E quanto mais a gente sabe que o Flamengo vive de si, vive do sócio torcedor, ele vive dos seus patrocinadores, o Flamengo vive de si. Então, quer dizer, eu acho excelente, minha opinião, eu acho excelente que não seja SAF. Então vamos que vamos, né? O Flamengo vai ao mercado buscar contratar reforços para o restante da temporada, ou seja, as 3 competições que restam ainda nessa temporada. O Flamengo já foi campeão carioca, né? Filipinho, que está para renovar também, né? A gente sabe que vai ser renovado, porque é do interesse do Filipinho e do próprio Flamengo, inclusive dos torcedores, que os torcedores sabem que as decisões tomadas é o que tinha que ter sido feito mesmo. Eu discordo da postura do time em campo, mas a gente sabe do potencial do Bahia. Isso a gente já discutiu na última live. Se vocês quiserem assistir a última live nossa, eu vou deixar o card aqui em cima, tá? Dá uma assistida lá e depois vocês comentem, tá? Inclusive aqui, galera, deixa o teu like, deixa o teu comentário, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações. Chama a galera pra cá pra gente falar de Flamengo, cara. Aqui é o Papo Fla Maior, aqui é de torcedor para torcedor. Só gente que ama o Mengão. Claro que tem antes por aqui também, né? Então, inclusive, eu estava assistindo aí alguns vídeos do paparazzo rubro-negro, né? Eu achei engraçado que ele perdeu o controle lá no final do jogo e tal, que xingou todo mundo, todos os anjos que estavam lá zoando. Cara, faz parte do futebol, cara. Resenha faz isso mesmo. Não tem como fugir. Enfim, tem que aturar a zoação. Agora, é o seguinte, né, cara? A gente sabe que existe a lógica, né, do futebol que mais investe, né, e o futebol zebra. Enfim, a gente está de olho aí, tem uma galera avançando, a gente chama de zebra. Vamos ver agora, né? Até o Al Hilal ontem venceu o Manchester City. Enfim, vamos que vamos. Ou seja, o outro time carioca aqui não vai ter o Phil Foden e nem aquele outro lá que eu prefiro nem falar o nome, senão até o YouTube pode me derrubar aqui. Mas vai ter o Al Hilal, ou quer dizer, o Al Hilal. É isso aí, vamos que vamos. Flamengo vai ao mercado buscar contratar reforços para o restante da temporada, as 3 competições, como eu havia falado, mas não vai ser por conta da fratura no pé direito do Pulgar, o Eric Pulgar, que o Flamengo vai ficar desesperado, né? O Flamengo provavelmente vai usar o método que o BAP e o Boto já anunciaram que vai ser o método deles, que não haverão aventuras financeiras, né? Bom, eu espero que sim, né? Eu acho até que tem solução já dentro do Flamengo, mas isso é um papo para outro vídeo. Vamos que vamos. Inclusive a nossa própria cria, né? E a gente vê que mesmo o cara chegando ali em cadeira de rodas, inclusive, por curiosidade, quando a manteiga do pão do cara cai virado para baixo, cai de todos os pães, né? O Pulgar naquele dia não jogou bem, foi dar uma entrada no Harry Kane. O Harry Kane até sentiu lá, mas, cara, quem se ferrou mesmo, quem quebrou o 5º metatarso lá do pé direito, quem fraturou, na verdade, foi o Pulgar. Então, quer dizer, cara, é um negócio surreal. Enfim, o Flamengo alerta que não será por conta disso que fará aventuras financeiras, como dito antes pela diretoria, contando em si com as atuações, basicamente, dessa grande contratação que ninguém pode dizer que não foi, né? Todos os jogos, com exceção desse contra o Bayern, né, onde o time todo, né, teve pouca reação, essa é a grande verdade, né? O Bayern conseguiu fazer uma abafa no Flamengo e realmente não deu para o Flamengo ter tempo de reação suficiente. Mas é aquele negócio, né, cara? Teve um momento ali que a gente viu que dava para ganhar, pelo menos empatar. Mas aí os caras conseguiram fazer mais um gol e aí vem o cansaço, aí vem o mental e aí, irmão, aí não dá. Então, Jorginho e De La Cruz, cara, o que vocês acham do De La Cruz? O que vocês acham do Jorginho também? De La Cruz vai voltar a ser aquele jogador que eu vi jogando contra o Flamengo no River Plate na final de 2019, no final da Libertadores de 2019. O cara tinha sangue nos olhos, mas a gente ganhou. Ou seja, anos depois ele vem para o Flamengo e já vem quebrado, várias intervenções aí,
Enfim, né, cara, o Flamengo serve muitas vezes como centro de recuperação, né? O que vocês acham? Deixa teu comentário aí. Então o Flamengo conta basicamente com Jorginho e De La Cruz para essas posições, Gerson e Pulgar. Além de tudo, a gente tem o Alan, hein, que ninguém pode considerar o Alan como titular, né? Mas são 3 competições, né? Brasileirão, onde o Flamengo é líder, classificado para a Libertadores, que vai ser um jogo muito duro, principalmente por não ter o Pulgar e não ter o Gerson. E além de tudo, o Arrascaeta tá fora do primeiro jogo. E a Copa do Brasil. Então, meus amigos, se preparem que vai ter, haja coração, né? Se for o Galvão aí narrando em algum lugar, com certeza ele vai falar, haja coração. De acordo com a apuração do jornalista Vene Casagrande. Muita gente também está falando, galera, que tem o Ezequiel Barcos, que está querendo sair do Spartak Moscou. E o Telasco Segovia vem sendo sondado pelo Flamengo. Que esse menino poderia ser, qualquer um dos dois, os caras que, né, de repente, poderiam aí fazer uma complementar, uma contratação nessa janela que vai abrir agora, seria muito bem interessante para o Flamengo, se caso eles se adaptassem, é óbvio, né? Agora, uma coisa é certa, né? O Ezequiel Barcos, ele quer sair de lá, de Moscou, até porque Moscou, né? Rússia, guerra, então, e outra coisa, fica isolado, enfim. Muita gente diz que ele poderia ser o substituto ideal para o Gerson. O que você acha? Deixa o teu comentário aí. Você que acompanha o futebol do Ezequiel Barcos. Eu andei olhando alguma coisa, realmente ele é muito bom, mas substituir, não sei. Ou o Telasco Segovia também, né? Ou seja, esses caras, ó, vem muito valorizado. O cara tá jogando do lado do Messi, o Telasco Segovia. E o Flamengo tentando negociar, vai tentar pagar 4 vezes mais o salário do cara. Eu acho que tá meio fora daquele padrão que o BAP e o Boto colocaram como teto. Não haverão aventuras financeiras. Bom, dito isso, a gente vai voltar no próximo vídeo aí trazendo mais apurações sobre o Flamengo, novidades, notícias e curiosidades. Vem com a gente, aqui é o Papo Fla Maior. Deixa o teu like, cara. Deixa o teu comentário, compartilha com os amigos, vem com a gente e fiquem ligados aí. Ative o sininho de notificação para vocês receberem quando a gente entrar em live. O YouTube avisa você, tá? Vai ser um prazer ter sempre vocês aqui. Aqui é para quem ama o Mengão. Vem com a gente, vem falar de Flamengo. Papo Fla Maior. Saudações rubro-negras!